com a eleição de Duílio Monteiro Alves, 45 anos, foi diretor de futebol, né, em 2 mandatos seguidos, primeiro no de Mário Gobi, em seguida no atual mandato do André Sanches. E para mim foi surpreendente, viu, Pascoal? E pelo que eu estava acompanhando, o Mário Gobi era o favorito, quem estaria brigando cabeça a cabeça, mas ele fica na 3ª colocação, né? Não, é surpreendente isso, né? Surpreendente. Mas eu lembro de uma frase do atual presidente do Corinthians, do André Sanches, né, que ele disse muito claramente que quando ele entrasse nessa disputa, porque quando as chapas foram apontadas, até mesmo ainda sem ter apontado o Duílio como seu sucessor, ele tinha dito que quando ele entrasse nessa disputa, a coisa se reverteria. E ele conseguiu se reverter. Agora a gente tem que parar para pensar, né? O Mauro falou dessa dinastia da chapa em que está o Duílio, mas espera um pouquinho, tem eleição. Tem eleição. Então depende muito de quem vota, depende muito do associado do Corinthians, depende muito de quem está ali no Corinthians. Então, se ele está sendo sucessivamente feliz e dando certo, digamos assim, para o seu eleitorado, ou se é a oposição que divide votos, isso tem que ser analisado. Na última eleição, por exemplo, foi a mesma situação. A oposição dividiu os votos e o Andrés ganhou. Agora, mesmo a conversa com o Duílio, eu não estou entendendo isso. Não estou entendendo. Por quê? Porque se o Mário Gobi tinha essa força toda e tinha apoio do Garcia, né? Do Paulo Garcia, que era um apoio importante, diziam até que se o Paulo Garcia saísse como candidato, ele poderia ser vitorioso, e a gente não viu isso, o apoio não foi suficiente, então tem eleição, e eu acho que aquele que é eleito de maneira justa, de maneira correta, ele tem que ser aplaudido, né? Porque ele participou de uma situação que ele foi exposto a esse momento. Então eu acho que tem que se aplaudir a eleição do Duílio e se lamentar, né, tudo isso, e até ver o ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, na 3ª colocação. É lamentável. É isso, o Duílio Monteiro Alves vai subindo então para fazer seu primeiro pronunciamento como presidente do Corinthians e temos novos números. Número de cigarros fumados por Duílio no dia de hoje, 17, quase um maço de cigarro inteiro. Lembrando que a última palavra avisa, fumar não faz bem para a saúde. Assim como não usar máscara em aglomeração também. É o quê, Zinho? Só perde para uma coisa esse número de cigarro que ele fumou, é esse gesto aí, ó. Que ele arruma o cabelo também é um absurdo. Tem toque, né? Toda hora. É um tique nervoso, né? Pode ser um tique nervoso. Tá tenso, né? Aí, ó, de novo, vai ele. Mas é o momento da conquista, é um momento de alívio também pro Duílio, que consegue, então, ser eleito presidente do Corinthians. É uma eleição mais simples do que no Vasco, né? Que a gente teve a primeira eleição presencial, depois a eleição virtual, a coisa foi para a justiça. Isso pelo menos não vai acontecer no Corinthians. E ainda está em definição no Vasco, né, Zinho? Se o Levenciano vai ser confirmado ou não o presidente, né? Mas bem por isso, né? Na primeira eleição, no dia 7, que o Levenciano ganha, vence. E aí foi aquela discussão, né? Ele com o presidente atual, o Campelo, né? Até um baixo nível. Aí o Duílio vai falar. Então vamos lá, vamos ouvi-lo. Venceu a vontade da família corintiana pela transformação do nosso Corinthians, pela união e pela democracia. Fico um pouco sem palavras de falar, agradecer aqui meu pai, que me ensinou o que é o Corinthians. E hoje tenho uma responsabilidade muito grande de representar a minha família, o meu avô, o meu pai, do que fizeram aqui no clube, do nome que carrego e principalmente representar quase 40 milhões de corintianos. Então deixo aqui um grande abraço a todos, uma boa noite
e que é um prazer enorme, uma responsabilidade muito grande, a partir do ano que vem, dirigir esse clube. Como disse, uma gestão participativa e democrática. Com a união do clube, a gente vai conseguir superar todos os obstáculos e deixar o Corinthians ainda maior. Obrigado. É isso, você acompanhando tudo ao vivo aqui, só aqui na Última Palavra, Duílio Monteiro Alves, falando pela primeira vez como presidente do Corinthians. Vamos fazer